Hora de mudar novamente a chave, né, minha rapaziada? E dessa vez não é de competição, porque ao longo das últimas temporadas a gente sempre falava que mudar de chave era focar na Copa do Brasil, daqui a pouco focar no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco focar na Copa Sul-Americana, só que dessa vez é focar de estilo de jogo. A Série B exige que, em casa, um Atlético mais protagonista, um Atlético mais dono do jogo, um Atlético que comanda mais os jogos, e foi o que a gente viu contra o Vila Nova. Um alto índice de finalizações, uma alta capacidade de incomodar o adversário, presença ofensiva, e a missão foi cumprida. Agora a gente volta para os confrontos fora de casa, onde o Atlético é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, e você precisa jogar o Viveiros bom, né? O viverismo precisa estar vivo, o jogo de transição, um Atlético mais direto, mais objetivo, mais vertical. E aí a gente tem que saber exatamente o que fazer para sair com os 3 pontos contra o Atlético em São João del Rei. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo é muito importante para me ajudar. Gente, o like não custa nada, eu não consigo entender como tem gente que entra no vídeo, vê eu pedindo like, pô, não tem coragem de apertar um botão, gente. Um botão. Então, a gente está se aproximando de 31 mil inscritos, conto com a moral de vocês. Esse ano está sendo um crescimento um pouco mais lento aqui no canal, mas devagarzinho e sempre a gente vai lá. Seguinte, rapaziada, vamos falar sobre essa mudança de postura do Atlético natural para um confronto fora de casa. E eu acho que o primeiro passo para a gente falar é em relação a um time que se sente muito à vontade jogando em transição. A recuperação do Atlético já tem momentos onde o time consegue dominar mais o jogo, mas eu posso dizer que se não fosse o jogo de transição, o Atlético não teria respirar. Não é à toa que é um dos melhores visitantes do campeonato. Porque você jogar a partir do erro do seu adversário acaba sendo muito cruel, né? Porque o adversário, ele sabe que qualquer deslize que acontecer, pode acontecer um efeito dominó gigantesco, pode acontecer um efeito dominó absurdo. Então o Atlético, que tem mais qualidade técnica que os adversários, ou seja, os adversários têm mais capacidade de errar, ou têm menos capacidade de acertar. No final das contas, eu vejo que esses times eles estão mais sujeitos a sofrer com esse jogo de transição do Atlético, porque eles estão mais sujeitos a errar. E aí, a partir do momento que o time adversário erra, você tem, primeiro, que ter os jogadores com a característica ideal para que essa corrida ela aconteça. Aí a gente fala do Julimar, aí a gente fala do Luiz Fernando, aí a gente fala do Viveiros, que é o melhor de todos, sabe? E você precisa ter bons lançadores. Porque é uma dinâmica muito de arco e flecha, né? Lançamento, corrida, lançamento, corrida, lançamento, corrida. É um jogo. O Atlético vai jogar quase que um jogo de futebol americano. E então, os lançadores estão ali. Esquivel, ótimo lançador. Seja como lateral, como foi contra o Avaí, seja como zagueiro, como foi contra a Chapecoense, gera situações em profundidade com muita facilidade. Bruno Zapelli, ótimo lançador. A gente viu contra a Chapecoense no momento que o campeonato poderia ficar muito difícil para o Atlético, um passe em profundidade do Bruno Zapelli quebra linhas. Aí a gente lembra do jogo contra o Botafogo, que o passe do Bruno Zapelli quebra linhas e ajuda o Atlético a abrir o placar. Então a gente tem o corredor e o lançador. Dá claramente pra gente falar que é um quarterback e um wide receiver. Eu não entendo de futebol americano, deu uma palpitada aqui, mas enfim. E eu acho que no final das contas o Atlético ele vai ter uma missão de ser regular. Ser regular porque tem método. Ser regular porque sabe como jogar fora de casa. Ser regular porque jogar fora de casa não vai ser um jogo, podemos dizer assim, para os leões por parte do Atlético. O Atlético ele vai entrar, vai saber fazer o bloquinho baixo dele, vai entender como esse bloquinho baixo vai ser importante para a construção de jogo dele. Porque eu acho que tem muito também do quanto você vai se expor, né? E a Série B, eu acho que ela dá um recado todo dia, cara. Quanto mais você se expõe, mais você sofre. Então se fecha, joga, pô, joga diminuindo espaço, sabe? Joga, joga no cenário mais protegido. Jogando nesse cenário protegido, jogando nesse cenário diminuindo espaço, o adversário ele vai ter muita dificuldade.
E o Atlético conseguiu adicionar muito qualidade ao sistema defensivo, que eu acho que a gente precisa falar como um dos primeiros passos de todo esse processo que o Atlético está vivendo, de melhora no campeonato, de um Atlético que defende mais próximo, que um Atlético que é mais coordenado defensivamente, mais sincronizado defensivamente, então os setores não estão tão longe. E essa era uma cobrança que eu tinha muito em relação ao trabalho do Odair. A gente está falando muito sobre como jogar fora de casa, mas também tem muito como se proteger independente do contexto. E eu acho que esse bloco baixo, a partir dos momentos que o Atlético conseguiu, de alguma forma, se organizar no coletivo, esses blocos baixos que o Atlético vem montando, eles estão muito mais difíceis do adversário conseguir entrar na nossa defesa. E aí, corrida, cara. Corrida. Corrida, corrida, corrida. O retorno do Viveiros é ótimo. Acho que se teve um jogo pra gente não ter o Viveiros, o jogo certo foi contra a equipe do Vila Nova. A partir de agora, o jogo do Viveiros, ele vai ser ainda mais importante pro Atlético, porque além do jogo contra o Atlético, a gente vai ter uma sequência de confrontos diretos fora de casa. Então o Viveiros, ele tem que estar on fire. Obviamente, alinhando essa capacidade de explorar a profundidade com os gols que ele vem fazendo, sabe? Com os gols que ele vem entregando. Aí você tem ali, por exemplo, N exemplos de gols do Viveiros fora de casa, de formas diferentes. Então esse repertório do Viveiros, ele vai ser muito condicionante. Eu acho que vai existir um momento que os adversários vão conseguir neutralizar o Viveiros, tá? Antes que vocês falem, mas eu acho que vai ter um momento que os adversários vão conseguir neutralizar o Viveiros. Mas não tem importância. Porque o Atlético, ele cresce em nível de confiança, ele cresce em nível coletivo, ele cresce em nível competitivo. E se anularem o Viveiros, a gente tem o Julimar. Se anularem o Julimar, a gente tem o Leozinho. Se anularem o Leozinho, a gente tem o Zapelli, tem o Dudu, tem o Mendonça, tem o Luiz Fernando, tem o Renan, tem o Benavides, tem o Esquivel. Então, a gente falou de uma Viveiros dependência, porque quando ele tá em campo é natural que a gente condicione o jogo muito a partir dele, sabe? Quando ele tá em campo é natural que a gente faça que o jogo seja muito sobre ele. O jogo seja muito sobre essa capacidade dele de gerar jogo de maneira quase que, assim, incontestável. Ninguém consegue contestar o Viveiros. Ninguém consegue impedir o Viveiros. Mas se o Viveiros não estiver ali, eu acho que a gente tem boas armas. Como, por exemplo, foi o segundo gol contra Chapecoense, o segundo gol contra o Botafogo de São Paulo, bolas longas que deram muito certo, né? A gente falou dos lançadores, não podemos esquecer do Santos, que eu acho que é um goleiro que consegue trazer esse nível de jogo com os pés interessante pra gente tentar esses lançamentos, pra gente tentar essas bolas longas. Então, no final das contas, acho que o Atlético vai preparado pra esse jogo. E eu espero que o fato de estar preparado e confiante, vivendo o melhor momento de qualquer time atualmente na Série B seja o suficiente pra gente ganhar de um Atlético perigoso. Eu lembro de um jogo que eu vi, Chapecoense e Atlético, tá? O Atlético atacou, mas oferece tanto espaço, cara, que a Chapecoense foi lá e goleou. Então, assim, na minha cabeça é um time muito descompactado, um time com uma veia muito ofensiva. Isso gera boas vantagens pra quem vai jogar contra.